Boa noite. Tudo bem? Gostoso louvar o Senhor, né? Diz a Bíblia que o louvor liberta. E diz também que Deus habita no meio dos louvores, né? Então creia que Deus te ouviu essa noite. Amém? Deus espera que nós o adoremos em espírito e em verdade, né? Sabe por quê? Porque as coisas espirituais, elas só se discernem espiritualmente. Então a gente precisa ser espiritual para entender as coisas de Deus, né? Paulo dá uma pista desse processo em Romanos capítulo 12, quando ele diz que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Vê? E ele chama isso de culto racional, é um processo de raciocínio, né? E ele diz que só dessa forma é que a gente vai compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Você quer conhecer a vontade de Deus? Amém? Você quer ouvir a voz de Deus e entender quais são os planos dele para a sua vida? E assim crescer e aprender e estar com Ele? Sim, você quer estar nesse processo, é dessa forma, é um processo de culto racional. E para que a nossa vida espiritual ela seja transformada a cada dia, né? Para que cada dia a gente se aproxime mais daquilo que Deus quer para nós, né? E se distancie mais daquilo que a gente quer para nós mesmos, né? Muito bem, a gente está estudando então o livro de Levítico. E eu peço que você abra lá no capítulo 18. A gente vai abordar uma outra perspectiva aqui do livro de Levítico, tá bom? Eu pretendo também olhar um pouquinho mais do Antigo Testamento também. Eu vou tirar aqui meu agasalho, me permitam, eu vou ficar mais à vontade. Capítulo 18 de Levítico. Não à toa é um texto que vai falar sobre as práticas sexuais proibidas. Então, finalmente Deus vai citar coisas como sexualidade do povo. Ele vai dizer que é de extrema importância que o povo siga determinadas instruções para que o povo se mantenha dentro da sua vontade, dentro dos planos de Deus para Israel. E veja que ele vai traçar algumas regras também nessa área para que o povo tenha uma vida de santidade. Deus nunca se agradou de uma vida suja dentro do seu reino, dentro dos seus planos, dentro do seu povo. Então ele vai traçando desde o Antigo Testamento. A gente vai perceber isso desde Adão e Eva, né? Quando o pecado inicia um processo de separação do povo de Deus, né? O Antigo Testamento vai dizer que os pecados faziam separação entre o povo e Deus. Claro, foi resolvido para nós em Jesus Cristo, mas há um cansativo processo aí de afastamento de Deus, do afastamento do povo da vontade de Deus. Isso vai se evidenciar em vários momentos da Bíblia. Em Levítico também isso aparece. Então quero ler com você alguma parte aqui do capítulo 18. Diz assim o texto, a partir do versículo 1. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Eu sou o Senhor, seu Deus, portanto, não se comportem como o povo do Egito, onde vocês viviam, nem como o povo de Canaã, para onde os estou levando. Não imitem o estilo de vida deles. Obedeçam os meus estatutos e cumpram os meus decretos. Pois eu sou o Senhor, seu Deus. Sim, obedeçam os meus decretos e aos meus estatutos. Quem os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. E aí ele vai começar a falar, a partir do versículo 3, sobre as relações. A gente já vai ler algum trechinho disso aqui também, já. Mas eu quero enfatizar que quando Deus
se apresenta ou se descreve para o povo de Israel, ele se descreve antes de ser Deus, ele se descreve como o seu Senhor, né? E o Senhor é aquele que tem poder sobre a vida do outro, né? Para o qual o escravo, ou diante do qual o escravo, ele não pode ter nenhuma contra-argumentação. A sua postura é apenas obedecer. Então, como um escravo pode reivindicar melhores condições de trabalho? Ele não pode fazer isso. Porque nessa relação de senhor e escravo, o senhor é dono do escravo, porque ele comprou o escravo. Ele libertou de uma condição de fome ou de sei lá o que, para que ele fosse dependente desse senhor. Então, é claro que a escravidão, durante muito tempo, foi abusiva, né? Se é que existe alguma escravidão que não seja abusiva. Mas entenda que isso descambou para um lado totalmente desumano, né? E Deus, ele trata os seus servos não com desumanidade, pelo contrário. Além de ser Senhor, ele diz que ele é Deus, ou seja, ele é aquele que provê, que cuida, que protege, e além disso, ele é Pai. E eu quero pensar um pouquinho sobre isso hoje, né? Já que estamos num dia dos pais, eu quero pensar em Levítico. Eu não quero usurpar, eu não quero abandonar a exegese nem a hermenêutica, mas eu quero extrair princípios de paternidade em Deus. Porque quando ele se revela como Senhor e ele apresenta um leque de responsabilidades e de posturas de obediência dos seus servos, ele não está sendo só dono, nem Deus, ele também está sendo pai, né? E como um bom pai, a Bíblia vai dizer, qual é o pai que o filho pedindo um pão, ele dá uma serpente? Não, ele não faz isso. Quanto mais o Senhor seu Deus, ele sabe dar boas dádivas àqueles que são seus, né? Esse é o nosso Deus, além de Senhor e Deus, ele é pai. E se ele é pai, ele cuida. E mais do que isso, né? Ele é a mais sublime, a mais exaltada referência, a mais alta e poderosa referência do que é ser pai. Você quer ser um bom pai? Olhe para Deus, né? Que ao mesmo tempo que dá a ordem e coloca as regras, também é o provedor, o que cuida, mas também é o pai. Aquele que está próximo, aquele que trata o filho como filho, e se apresenta para o seu filho não como um amigo, mas como pai. Veja que eu estou caminhando por um percurso aqui, para mostrar para você quais são as características de pai que Deus tem, e qual é a referência maior de pai para você, com os teus filhos, ou para com o seu próprio pai, ou para os seus futuros filhos, né? Ou até para os teus filhos espirituais, por que não, né? Mas para que você tenha uma referência em Deus do que é pai. Talvez você nem tenha tido um bom pai, né? Então a sua referência de pai está distorcida. Vamos olhar para Deus então. Hoje em dia os pais querem ser os melhores amigos do filho, né? Então tem aquele pai que olha para o filho e fala: ô filhão, né? O pai põe até o bonezinho de lado, põe o bermudão da Ciclone, não faz mais isso, é da minha época, né? O pai, ele quer descer a idade do adolescente para... Não, filho, tá ligado? Já viu aqueles tiozão? Já viu o tio da Suquita, né? Do elevador? Eu me vejo nele agora, né? Eu ria, mas eu me vejo. Já deve fazer uns 13 anos ou mais isso aí, né? O tio da Suquita. O tio da Suquita é aquele cara que é coroa, né? Já avançou a meia idade, então ele encontra pessoas mais novas, então ele quer, né? Aí ele põe o bonezinho de lado, ele põe a camiseta da marca, ele quer andar com aquele tênis de cano alto, sem meia, né? Com o bermudão abaixo do joelho. Mas aí a molecada olha e é feio aquilo, porque aquilo não comunica com a molecada, né? Tem muitos pais hoje que eles querem fazer do filho o seu melhor amigo, mas também querem que ele seja o melhor amigo do filho.
deixa eu te dar uma péssima notícia. Você não é o melhor amigo do seu filho. Porque na hora que ele quiser contar as travessuras dele, ele não vai contar para você. Né? Talvez quando ele estiver apaixonado pela primeira namoradinha, ele nem vai contar para você. Você vai ser um dos últimos a saber. Tudo bem, ele pode até contar para você, mas a molecada da escola vai saber bem antes de você. Né? Não procure ser o melhor amigo do seu filho, porque não é isso que Deus é para nós. Ele também é amigo, mas antes de tudo ele é Senhor, ele é Deus e ele é Pai. Eu quero caminhar com vocês por esse processo aí, tá bom? Então eu quero ler mais uns versículos aqui desse texto. Vamos ver lá a partir do versículo 6. Diz assim: as primeiras regras acerca das relações sexuais. Jamais tenha relações sexuais com uma parente próxima, pois eu sou o Senhor. Não desonre seu pai, tendo relações sexuais com a sua mãe. Ela é sua mãe, não tenha relações sexuais com ela. Você vai lembrar, é bom lembrar isso, né? Bom, eles saíram da escravidão recentemente, né? Então, era um povo sem lei, sem regra, submetido a uma escravidão da pior qualidade possível, ok? Então eles estão sendo levados para o deserto e Deus então está se revelando para eles, ok? Até ali eles não tinham muita informação sobre Deus, ok? Então, você vai lembrar, por exemplo, de Adão e Eva. Então o texto vai dizer que Adão e Eva andavam ali no jardim, né? Então eles ouviam a voz de Deus, algumas instruções e tal, mas eles não tinham muita informação sobre Deus. Pelo menos a Bíblia não relata isso. E você vai perceber que com o tempo, Deus vai se mostrando para o seu povo, né? Então ele vai falar sobre sacrifício, a gente viu no começo de Levítico, né? Ele vai falar quem ele é como Pai, como Senhor, como Deus. Então ele vai se revelando. Então a gente entende que nosso Deus, ele se revela através da história também. As informações que a gente tem sobre Deus hoje, as ferramentas que a gente tem para saber quem é Deus, literaturas, livros, vídeos, YouTube, enfim, sites, seminários. Hoje você tem muitas ferramentas, muitas informações acerca de quem Deus é. Hoje uma pessoa não conhecer a Deus, em primeiro lugar, ela não foi chamada por Deus, né? Ela não foi selecionada, resgatada por Deus, que é o primeiro passo para que você conheça, saiba quem é Deus. Então se o teu vizinho é um anticristo, ou é um ateu, ou debocha de Deus, ore por ele, não fique com raiva dele, porque ele não é um escolhido, ou por enquanto não foi revelado como um escolhido, né? Para a salvação. Então se ele não tem o Espírito Santo, as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Coisas que são loucuras para a gente entender quando a gente não é crente, a gente entende hoje. Como é que você se desfaz de um valor do teu salário que você trabalha o mês inteiro para doar para um cara que você nem sabe quem é, que está lá no cidade tal, no país tal? Isso é loucura para o mundo. Como que você é fiel a uma mulher só a vida inteira, a um homem só a vida inteira? Isso é loucura para o mundo. Para o mundo que a gente está vivendo, é loucura, né? Como é que falta comida na tua casa, ou falta o dinheiro para pagar determinada conta, e você não se desespera, você fala, Deus proverá? Isso é loucura para o mundo. Isso é loucura. Como é que chega o momento de você fazer a tua declaração de imposto de renda, e você coloca tudo bonitinho lá? Ninguém vai ver, ninguém sabe que aquele teu avô morreu já, ou que aquele teu irmão não é dependente de você. Põe lá, afinal, né? Os caras roubam a gente mesmo. Isso é loucura para o mundo, entende? Você parar no sinal amarelo porque vai chegar no vermelho porque o teu filho está olhando no banco de trás, para que você seja um bom exemplo para ele, isso é loucura para o mundo. Que bobagem. Você dizer para o teu filho assim, filho, guarda a tua virgindade para sua esposa. Isso é loucura, porque os caras vão debochar, vão chamar ele de BV na escola. Sabe o que é BV? Ainda tem BV, molecadinha aí? Tem? Não tem na escola? Tem BV? Boca virgem, nunca beijou? Tem isso lá ainda? Tem, né? Eles estão dizendo que tem lá. Os caras vão debochar de você porque você nunca beijou uma garota. Isso é loucura para o mundo adolescente.
Mas é isso que a Bíblia fala, que nós não somos como é desse mundo. Paulo vai dizer que nós somos embaixadores, ou seja, somos representantes de um outro reino, numa pátria que não é nossa. Nós não somos daqui. Nós somos ETs. Você sabia que você é um ET? Hã? Não aquele ETzinho verdinho de antena, mas você é um extraterrestre. Você não é dessa terra aqui. Isso aqui não te pertence. Hã? Você é de um outro lugar. De uma outra pátria, de uma pátria celestial, né? Para a qual você serve enquanto você está aqui. É isso que Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulos 5 e 6, que ele fala assim, olha, eu não vejo a hora de estar lá, de receber essa nova morada. Ele está falando de um corpo novo, né? Porque ele acabou de falar recentemente sobre o espinho na carne, a luta contra o próprio corpo. Eu esmurro o meu próprio corpo, reduzo a servidão. Então ele estava esse dilema ainda, o mal que eu não quero fazer, eu estou sempre fazendo, e o bem que eu quero fazer, eu não faço. Ele está nessa luta com o próprio corpo, né? Com as tentações, as paixões da vida. E ele olha para o céu e fala assim, eu imagino ele olhando para o céu e fala, olha, enquanto não chegar esse dia, que eu tanto anseio, eu vou viver aqui para a glória. Eu vou viver nesse corpo, nessa carcaça, né, que fede do pecado. Eu vou viver aqui pela fé no Filho de Deus. É isso, né? Porque é assim que Deus se revelou. E Jesus disse assim, Deus encarnado disse assim, no mundo tereis aflições. Os apóstolos tiveram uma progressão dessa revelação, até que na ressurreição eles falaram, é isso. Primeiro, talvez o primeiro que deu um insight nele foi João, naquele momento que eles estão no barquinho, lembra disso? Que eles saem para pescar, estamos a noite inteira, Jesus ainda não ressuscitou, não sei o que a gente faz e tal. Jesus já tinha aparecido 3 vezes para eles, ressuscitado, e eles ainda estavam confusos. Então Pedro levanta e fala assim, vou pescar. Lembra desse texto aí? A gente expôs aqui. E aí nesse momento os outros discípulos falam, a gente também vai, vamos pescar. E aí estão lá no meio do mar, à noite, no escuro, não pesca nada, e joga para lá e joga para cá, e tem um cara na beira do mar, fazendo um churrasquinho, né? Tinha um peixinho lá na grelha, o texto fala isso, estava fazendo um peixinho e um pão. Estava lá Jesus fazendo um churrasco, primeiro churrasco, hein? Primeiro churrasco, né? É bíblico, não? Vai ter no céu, gente, acredita, vai ter churrasco, né? Até pagode vai ter lá, para loucura de alguns. Vai ser uma bênção, pagode gospel lá, né? Os que gostam de forró, vai ter. Aí está lá Jesus lá, e o pessoal olha para a praia e fala assim, joga a rede do outro lado lá. Imagina, os pescadores experientes olham para ele e falam, esse cara está louco, né? Você vê como Deus vai se revelando, né? Aí daquele momento eles jogam a rede, puxa peixe pra caramba, não consegue tirar do mar. E aí João vira assim e fala assim, é ele. Aí Pedro já pula na água, né? Já vai nadando, é ele, vamos lá. Né? Aquela loucura toda, Deus se revelando, falando assim, eu cuido. E a partir dali inicia um processo, né? Um pouquinho mais para frente, processo com os apóstolos, a iniciação da igreja primitiva, e Deus se revelando, se mostrando que Ele não é só Senhor, Ele também é Deus, e Ele também é Pai. Veja lá, então aqui Ele está estabelecendo regras sexuais para dentro do povo, para que não houvesse aquela bagunça, aquela baderna. Então ele continua assim no versículo 9, não tenha relações sexuais com sua irmã ou sua meia-irmã, filha do seu pai ou da sua mãe, nascida em sua casa ou em outra casa. Não tenha relações sexuais com sua neta, filha do seu filho ou da sua filha, pois com isso você desonraria a si mesmo. Não tenha relações sexuais com a filha de nenhuma esposa do seu pai, pois ela é a sua irmã. Não tenha relações sexuais com a sua tia, irmã do seu pai, pois ela é parenta próxima do seu pai. Não tenha relações sexuais com a sua tia, irmã da sua mãe, pois ela é parenta próxima da sua mãe. Não desonre seu tio, irmão do seu pai, tendo relações sexuais com a mulher dele. Enfim, ele vai descrevendo aqui com todos os parentes. E aí, versículo 18, enquanto sua esposa estiver viva, não se case
nem tenha relações sexuais com a irmã dela, pois elas se tornariam rivais. E ele vai colocando cada minúcia das regras, né? Versículo 23, homem nenhum deve se contaminar tendo relações sexuais com um animal, por exemplo, né? Versículo 22, anterior, não pratique a homossexualidade, tendo relações sexuais com outro homem, como se fosse com uma mulher. E aí ele fala isso para a mulher também, né? E aí ele fala, não se contamine em nenhuma dessas formas e tal. Versículo 26, obedeça os meus decretos e os meus estatutos. Está rápido? Ah. Que é uma parte que eu preciso passar rápido. Quem cometer algum desses pecados detestáveis será eliminado do meio do povo. Versículo 30, portanto, obedeçam as minhas instruções, desculpe, e não se contamine por adotar alguma dessas práticas detestáveis dos povos que viveram na terra antes de vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus. A partir do 19 ele vai falando sobre santidade, né? Conduta pessoal, e no 20 ele vai falar sobre os castigos dessa desobediência, né? Então, por exemplo, olha, eu poderia ler mais alguns, mas vou ler só alguns aqui, ó. Desculpe, alguém pode pegar um copinho de água, por favor? Ele começa uma série de nãos aqui, né? Capítulo 19. Olha lá no versículo 11. Não roubem, não mintam nem enganam uns aos outros, não desonrem o nome do seu Deus, usando para jurar falsamente. Eu sou o Senhor. Não explorem nem roubem o seu próximo. Não fiquem até o dia seguinte com o pagamento dos seus empregados. Não insultem o surdo, nem façam o cego tropeçar. Temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Não distorçam a justiça em questões legais, favorecendo os pobres, ou tomando partido dos ricos e poderosos. Julguem sempre com imparcialidade. Não vivam com difamadores no meio do povo. Não fiquem de braços cruzados quando a vida do seu próximo correr perigo. Eu sou o Senhor. Não alimentem o ódio no coração contra algum dos seus parentes. Confrontem sem rodeios aqueles que erram, para não serem responsabilizados pelo pecado deles. Não procurem se vingar, nem guardem rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Obedeçam a todos os meus decretos. E ele continua, né? Olha lá no versículo 24. Ninguém contamine a sua filha, tornando-a uma prostituta, pois a terra ficará cheia de prostituição e perversão. Guarde os seus sábados, ele vai dando as regras para Israel ainda, né? E tratem meu santuário com reverência. Não se contamine procurando médiuns, adivinhadores, né? E os que consultam os espíritos dos mortos. Eu sou o Senhor, seu Deus. Levante-se na presença de idosos e honrem os anciãos. Temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Não se aproveitem dos estrangeiros e assim por diante, né? Versículo 35. Não usem medidas desonestas ao medirem comprimento, peso ou volume, enfim. Ele vai apresentando aí os decretos, né? E no capítulo 20 ele vai dizendo o castigo para cada um deles. Primeira coisa que eu quero dizer e pensar, como Deus vai apresentando, se revelando e apresentando o que Ele é como Pai também. Deus como Pai, deixa eu ver o que está aqui, qual que é o próximo slide aí, me ajuda aí. Ok, obrigado. Não estou conseguindo voltar, o que está acontecendo? É bateria? Eu acho que é a bateria. Vamos ver, depois eu vejo se eu consigo de novo. Deus como Pai, Ele exemplifica como selo, entende? Então, qual é o caminho que você deve correr para que seja um bom pai? O mesmo caminho que Deus apresenta de como Ele trata os seus filhos. Deus ama? Sim. Com convicção. Deus ama? Sim. Então ame seu filho. A que ponto você deve amar o seu filho?
dar sua vida por ele? É isso? Estão com medo, né? Não é pegadinha não, gente, é oportunidade. Deus cuida até que ponto? Em todo o tempo. Então cuide do seu filho em todo o tempo. Você é pai? Quem é pai? Levanta a mão. Muito bem, tem bastante pai. Cuide do seu filho a todo tempo. Agora, o que é cuidar para Deus? Vamos pensando, né? Deus supre o seu filho, certo? Então, supra o seu filho. Como? Em primeiro lugar, supra espiritualmente teu filho, né? A Bíblia vai dizer que o pai é o sacerdote do lar. Ele é o líder da casa. Ele é o cabeça. Da mesma forma que Cristo é o cabeça da igreja. Caramba! Então o pai, ele é o cabeça da mulher, ao ponto de dar a vida por ela, é isso aí. Ele tem que cuidar dos filhos? Tem. E desde o Antigo Testamento você vê uma grande responsabilidade, aliás, a maior responsabilidade, se não a única responsabilidade, do ensino do caminho que o filho deve andar é de quem? Do pai. Em Israel, até hoje é assim. Entre os judeus, até hoje é assim. Quem ensina o filho acerca das leis, acerca dos mandamentos de Deus, acerca do Pentateuco, acerca dos Neviim, dos Ketuvim, os escritos deles, quem ensina é o pai para o filho. O filho acompanha o pai na sinagoga para aprender sobre as leis de Deus. Esse é uma forma de Deus se mostrar para o pai e dizer como que deve ser o pai. E acredite, o pai judeu segue à risca. Ensina, hein? Caminha com o filho, hein? Ajuda o filho nos dilemas da vida, hein? Corrige o filho, hein? Educa o filho, hein? Ensina a decorar os textos judaicos, hein? Ensina a religiosidade, hein? Ensina o filho a ser líder em casa, hein? Ensina. Então você é pai, faça como Deus faz. Né? Deus disciplina o filho dele. Deus permite que males aconteçam na vida do filho, e às vezes coloca males, para que o filho aprenda a depender do pai. Sim e não? Sim. Você é pai, você tem que fazer o mesmo. É? Sabe quando teu filho fala assim, não papai, pelo amor de Deus, não bate não, né? Aí Deus ensina que naquele momento, ele também é justo. E você também deve ensinar teu filho a ser justo. Né? Sabe como você ensina teu filho a ser justo também? Amando a sua esposa como Cristo amou a igreja. Amando a igreja como Cristo ama a igreja. Sendo um bom profissional, sendo responsável com o seu trabalho, sendo responsável com a educação religiosa cristã dentro de casa, tudo isso. Sendo responsável pelo mantimento da casa. É claro que hoje a gente vê as configurações familiares um pouquinho, né, diferentes, né? Então, você vê a esposa ganha mais do que o marido, né? Você vê a esposa que profissionalmente se colocou melhor do que o marido, e essas coisas acontecem, né? Nem sempre é matemático, né? Eu vou lá, eu estudo, faço até um doutorado, e eu tenho um baita do emprego, ganho um baita de salário. Nem sempre é assim, né? Às vezes a pessoa que parou na 5ª série tem uma empresa, um supermercado, e ficou rica, né? E não fez faculdade nem nada. Então isso acontece mesmo. Mas lembre-se de uma coisa, a responsabilidade é tua. Você não pode ficar à toa na vida quando o meu amor me chamou para ver a banda passar cantando coisas de amor. Né? Você não pode ficar ali na janela esperando cair do céu uma seta que aponte para você onde é o trabalho. Você tem que levantar cedo e você tem que ir lá. Né? No final do mês, ou no começo do mês, melhor dizendo,
tem que pagar a escola do filho, ou comprar um material, ou comprar um uniforme, comprar uma bolsa para a esposa, amém, esposas? Eita Deus, olha aí, ó. Comprar um sapato para a esposa, procure como agradar a vossa esposa. Eu vi até um glória a Deus aí. É o que a Bíblia fala, procure como agradar a vossa esposa. Mas aí, o que você tem que saber é a medida, de saber o limite e governar a sua casa, liderar a sua casa. Não, isso aqui não. Não, agora não. Tá? E ela vai entender pelo teu proceder e pelo fruto do teu proceder que ela fala assim, esse cara é de confiança. Porque eu ia fazer bobagem, ele me mostrou que, né? Então eu vou confiar nesse cara. Primeira, segunda. Agora, se toda vez você toma decisões erradas, vai ser um problema. Agora, é tarefa difícil? É dificílima. Como que eu devo ser um pai, ou um pai de família, um pai de filhos, de forma adequada? Olhando para Deus. Olhando para quem Deus é. Então, Deus mostra sua essência para o pai, para que o pai o represente. Isso acontece com o cristão de forma geral, né? Então o cristão recebe da misericórdia e ele agora é ferramenta para demonstrar misericórdia para as pessoas. O cristão recebe a graça de Deus, agora ele é ferramenta para demonstrar a graça de Deus para as pessoas. O cristão ele recebe o amor de Deus, agora ele é uma referência de amor para a sociedade, né? Deus vai se revelando, o homem vai aprendendo e vai imitando quem Deus é. Deus estabelece limites para o homem também estabelecer. Então você quer ser um bom pai, estabeleça limites para o seu filho, né? Então, diz a teoria, né, estudiosos da pedagogia, da psicologia, que você como pai tem que estabelecer limites. Até eles já entenderam isso. Mas acontece que há mais de 6.000 anos atrás, Deus já falava sobre isso para o seu povo. Estabeleça limites para o seu filho. Não é isso que fala Provérbios? Provérbios está cheio de passagens. Se você tem uma Bíblia no teu celular, quem tem Bíblia no celular? Tem a lupinha lá de busca, né? Faça esse exercício em casa. Chega lá e escreva vara e joga na busca. Depois você me diga quantos textos de Provérbios aparecem falando sobre isso. Salomão, sabedoria de Salomão, dizendo, ponha limites no teu filho. Agora, se teu filho é aquele que chega lá no grupo pequeno, ele está pendurado no lustre lá. Lembra do Jorge? Vou fazer de novo. O teu filho está lá no lustre, balançando para lá e para cá, e o cara acabou de comprar o lustre, a mulher dele ali apreensiva, ai meu Deus, e o pai está assim, Jorge, papai não está gostando disso, Jorge. Isso não representa Deus. Também chega lá, fiz aí, pá! Isso também não representa a Deus. Qual é o equilíbrio dessa função de pai? É revelado nas Escrituras. Como é que Deus age? A teoria vai dizer lá fora, né? Afeto e limites. Você tem que mimar, você tem que cuidar, dar beijo, fazer de tudo, mas também tem que pôr limites. Pois é, a Bíblia já fala disso há muito tempo. Agora a questão é, eu não aprendo, eu não vivo, eu não entendo isso, por quê? Será que eu tenho me mergulhado nas Escrituras de forma correta para aprender qual é esse exemplo que Deus me dá de pai? Deus estabelece relacionamento com seus filhos, para o homem também estabelecer relacionamento com os seus filhos e com o pai. E aí a dependência desse pai é de muitíssima importância, porque ninguém aqui vai ser um excelente pai sem que tenha a capacidade divina. Não tem. Você vai errar várias vezes. Você vai ter que pedir perdão para o teu filho algumas vezes. Não, mas meu filho tem 3 anos. É isso aí. Você vai ter que pedir perdão para o teu filho algumas vezes. Filho, perdoa, papai errou. Papai não devia ter batido em você daquele jeito. A disciplina é diferente. O que eu fiz com você não é certo, né? Papai brigou com a sua mãe, a gente teve uma discussão feia, então vamos reunir aqui que a gente vai resolver essa situação. Mamãe, eu quero pedir perdão porque eu briguei com você aquela hora
E ele precisa ver que vocês reataram a conversa, certo? Porque aí vocês vão para um momento íntimo, resolve o problema, no outro dia o filho acorda com aquilo na cabeça ainda, com a treta. Mas ele viu o pai, oi amor, linda, ele fica... Não entendi, ontem à noite o pau estava quebrando e hoje de manhã está tudo beleza? Precisa ter uma conversa diante dos filhos. Como é que você vai ter essa sabedoria, querido? Através da Escritura, através do conhecimento bíblico. Você sabe que eu conheci meu pai com 18 anos de idade, né? Morando no mesmo teto, ou debaixo do mesmo teto. Eu vou explicar. Com 18 anos eu me converti, com 17 anos na verdade, dezembro de 1995, logo ali, foi ali. No ano seguinte, em janeiro, eu fui viajar com meu pai para Recife, conhecer minha avó, minha família lá. Só que a gente foi de ônibus, 2 dias e meio, como diz aquele cara. 2 dias e meio de viagem. Né? Então eu conheci meu pai ali, no meio das galinhas, tinha vaca, tinha tudo dentro do ônibus, né? Aqueles ônibus, é quase um pau de arara, né? Daqui até lá, 2 dias e meio. Né? Vai pingando, né? Pinga em várias cidades até chegar na Bahia e passa. Eu conheci meu pai ali. Né? Engraçado, morando no mesmo teto. Às vezes acontece isso com cristãos, né? Morando debaixo do mesmo teto, com bastante aspas, o cara não conhece a Deus. Né? Agora, em contrapartida a isso, eu conheci a Deus também com 18 anos, morando debaixo de tetos diferentes. Conheci a Deus, fora da igreja. Tive uma experiência com Deus fora do ambiente da igreja. Então, isso pode acontecer, né? A pessoa conhecer a Deus em casas diferentes, né? Mas às vezes está dentro de casa e não conhece o próprio pai. Isso pode acontecer com você também. Se preocupe isso em relação aos teus filhos, né? Eu sei o que é ser pai, mesmo não sendo pai. Eu sei o que é ser pai pelo exemplo do meu pai, que é um ótimo pai, mesmo não sendo crente, mesmo não conhecendo o pai. E pelo testemunho que as Escrituras dão do pai. Eu sei o que é ser pai. Sabe que uma vez eu estava num discipulado, num aconselhamento com um homem que é pai, e aí ele disse assim para mim: você não pode falar para mim sobre filhos, porque você não tem filhos. Aí eu parei, dei um passo atrás, pensei, o que eu falo, Deus? Dei o passo na frente de novo e disse assim: Jesus pode falar sobre filhos? Paulo pode falar sobre filhos? Pedro, em seu ministério, poderia falar sobre filhos? Abraão poderia liderar uma nação sem filhos? Moisés, sem filho? Depois teve, né? Dei um passo atrás, pensei mais um pouquinho. Dei o passo na frente de novo e disse assim: eu conheço uma pessoa que pode falar de filhos para você. É a pessoa que mais entende sobre filhos no Brasil hoje. Mr. Catra. Eu fui cômico mesmo. Porque o Mr. Catra tem quantos filhos? 18? 14, aumentei, coitado, né? Só 14, né? Então, se ele tem 14 filhos, ele pode falar sobre filhos? Nem sempre, né? Nem sempre. Nem sempre. Você tem conteúdo daquilo que Deus quer para você? Então é isso que te dá a chancela, é isso que te dá a capacidade de ser pai. Veja que Deus é pai em Levítico quando, através do holocausto, a expiação pelo pecado em geral possibilita ao povo pecaminoso aproximar-se do Deus
santo. O que é isso? É graça. Quando você olha para o seu filho, e no alto da sua sapiência e sabedoria, da sua idade, o seu filho tem alguma pergunta para fazer, você vai que eu estou vendo o jogo aqui. Né? Isso tem sido uma demonstração de graça, assim como Deus tem de deixar o povo se aproximar de quem Ele é. Deus também é pai em Levítico quando através da oferta de manjares, isso a gente viu nos primeiros capítulos, né? Ele aceita a nossa expressão de gratidão e consagração com prazer. O que é isso senão misericórdia? Você tem demonstrado misericórdia para o seu filho? Eu aprendo com Creuze sobre isso. E aí ele, uma vez ele foi disciplinar o Noah já estava rendido, né? Não, eu sei e tal, é isso mesmo, vou apanhar, dá desse lado aqui, pode escolher, já estava conformado, né? Aí ele pegou o Noah, puxou e falou assim: Noah, hoje eu vou te ensinar uma coisa diferente. Você merecia ser disciplinado? Sim, papai. Sim, papai. Você merecia por quê? É porque eu fiz isso, isso e isso, tá? E se eu disciplinasse você, eu estava certo? Sim, você estava certo. Então, beleza. Só que hoje eu não vou te disciplinar. Aí ele olhou, sabe por quê? Porque hoje eu vou te ensinar sobre a graça e sobre a misericórdia. Aí, ó, pregou a graça e a misericórdia. Deixou aí sem ser disciplinado. Que sacada, cara. É isso que Deus faz. Você faz o errado e você já fica esperando ali. Deus, eu sei que eu errei. Deus está lá. Calma, filho, agora não. Agora eu vou te ensinar sobre a graça e sobre a misericórdia. Ele fez isso com o povo de Israel em Levítico, né? Deus é pai em Levítico quando através da oferta pacífica de comunhão, ele aceita o desejo do homem de comunhão de volta. O que é isso senão pessoalidade? Aproximação, Deus que está ali do lado. A gente pensa, o Deus do Antigo Testamento é longe, né? O do Novo Testamento é graça e amor. O Antigo Testamento não, era disciplina, era um Deus bravo, né? Tem alguns malucos aí que acreditam que são dois deuses diferentes. Fala sério. Deus também é pai em Levítico quando através da oferta do pecado, ou pelo pecado, propicia expiação pelos pecados não intencionais cometidos por fraqueza ou descuido. O que é isso senão ser longânimo? Você quer ser um bom pai? Seja longânimo com seus filhos. O que é ser longânimo? O Novo Testamento dá uma pista. Paulo vai dizer que longânimo é um fruto do Espírito, ou é parte do fruto do Espírito em nós, né? Longanimidade, né? Então, você não tem sido paciente, longânimo com teus filhos, está faltando o Espírito aí, né? Quer dizer, não está faltando aí, né? Mas está faltando o espaço para a ação dele, né? Lembra que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente, né? Não trate o seu filho como um amigo, como aquele colega do futebol. Ele é teu filho, ele precisa aprender com você. Deus é pai em Levítico quando através da oferta pela culpa e expiação pelos pecados, Deus é pai em Levítico quando através da oferta pela culpa propicia expiação por pecados específicos. Não, esse pecado específico é isso aqui, ó. Isso aqui, o pecado específico é isso aqui. Não, esse aqui não é aquele animal, é um animal maior. Para esse pecado. Para aquele ali, não, esse aqui é um animalzinho menorzinho. Sabe aquela história de pecado, pecadinho, pecadão? Que a gente fala, não tem diferença. Tem sim. Para cada pecado tem uma consequência diferente. Deus coloca uma oferta diferente para cada tipo de pecado. Então há diferença sim. Agora, todos eles ou qualquer um deles nos torna pecador. Dependente de Deus, aí sim, é igual para tudo. Mas os pecados, eles agem diferente. Então, se você matar alguém, tem consequências sérias isso, né? Ou outras consequências, né? Tem algumas consequências. Você vai ser preso, você vai ser denunciado, as pessoas vão ter mais desconfiança de você, né? Você vai
vai viver a vida inteira com essa culpa na cabeça, né? Com aquela cena na sua cabeça. Se você mente, parece que dentro da igreja mentira nem é pecado, né? Não, eu me importo com a vida da igreja, mas isso também é mentira, né? Eu me omito, e isso pode ser mentira também, né? Mas Deus, Ele é justo. Você quer ser um bom pai? Seja justo como Deus. Paralelo a isso, quero lhes apresentar algo interessante, que está dentro desse contexto aí. Tem uma palavra dentro desse contexto aí, que ela é muito interessante. É essa palavra aqui, ó, ervá, ok? Parece o nome de jogador de futebol, né? O jogador de futebol é Evra. Esse aqui é ervá. Deixa eu ver aqui. Aí, talvez fique melhor assim, né? Essa palavra, ela traz a ideia de estar nu, em primeiro lugar, né? A primeira característica, a primeira vez que ela aparece, as primeiras vezes que ela aparecem, e são aí no Pentateuco, né? Ela aparece forte nesse capítulo 18, mas a maioria das vezes dela do Pentateuco, ela tem esse significado de nudez. Você está sem roupas, ok? Então era apenas isso. E essa palavra, ela progride, ela se desenvolve durante a teologia bíblica, ela começa a adquirir ou se somar a ela outros significados, ok? Vamos tentar olhar alguns deles, tá bom? Então, por exemplo, quando você olha em Levítico 18, ele está falando sobre a visualização da nudez das mulheres, que não se deveria procurar ver as partes íntimas das mulheres, mesmo da filha, pai. É claro que isso aqui é para Israel, né? Hoje em dia, talvez seja até inevitável você dar um banho na sua filha e tudo mais. Mas ele está trazendo um princípio que é onde eu quero chegar em tudo isso, tá bom? Então, toda vez que a gente olha para o Antigo Testamento, tomem cuidado, tá? Porque a gente leu aqui, por exemplo, um versículo, guarde o sábado. Cuidado, porque esses textos foram escritos para Israel, para o povo de Israel. Ele estava criando, como eu disse, um padrão de comportamento para a vida de Israel. Não só de comportamento, mas de religiosidade, de leis civis também, ok? Então a gente tem que enxergar dessa forma, e depois disso, entendendo o que Deus queria falar para o povo de Israel, trazer uma aplicação para a nossa vida. É isso que a gente vai fazer, ok? Então tá lá, ó. Não olhar as partes íntimas das mulheres. Talvez tenha algumas aplicações para a gente hoje, homens, né? O caso da pornografia, por exemplo, né? Ele está falando de uma pureza nos nossos olhares, que ali ele precisou começar desde o comecinho, né? Desde as primeiras coisas mais simples para o povo entender, e aqui a gente já entendeu uma porção dessas coisas, então a gente está indo um pouquinho mais longe, né? Na nossa avaliação do texto e assimilação de aplicações para nós. Em Gênesis 9, é a história do cão com o pai Canaã, você lembra? Que ele tomou uns goró, ficou doidão, ficou lá na tenda, né? Como veio ao mundo. E aí quando ele olhou, existia uma regra em Israel de não olhar, já naquele período em Gênesis, de não olhar a nudez do pai. Porque isso era vergonhoso para o pai, ainda mais naquela condição de bebedice do pai. Primeira coisa que ele tinha que fazer era pegar um lençol, um pano, alguma coisa e cobrir o pai. Porque era vergonhoso do pai expor as suas partes íntimas, né? Mas ao invés disso, o que ele faz? Ele corre atrás dos dois irmãos e fala: vem dar uma olhada. Papai está doidão lá, todo jogado lá, que coisa ridícula, né? E aí levou os dois irmãos quando chegaram na hora, fizeram o que? O texto diz? Cobriram rapidamente o pai, e nem olharam, né? Foram meio... cobriram o pai, porque era aquilo que eles deviam de fazer. E o primeiro filho, ele desenvergonhou o pai. Dizem alguns tradutores aí, que até houve ali um interesse, né, de cão. Eu não acredito nisso. Não vejo... Eles tentam justificar até no hebraico isso, mas eu não acredito, não vejo possibilidade para que isso esteja tão claro no texto, não, tá? Então você pode ouvir essa teoria por aí, mas para mim é bobagem. O texto não está falando disso não, do hebraico.
A ideia ali é da vergonha da condição do bêbado, uma vergonha da exposição do pai numa situação embaraçosa. É isso que o texto está dizendo ali. Olha que legal, outras exposições dessa palavra. Gênesis 42, versículo 9. Ali a ideia dessa palavra é a visualizar as fragilidades, os problemas, as faltas que a região tinha e que só era possível ser vista de perto. Então, olha lá o texto. Lembrou-se então José dos sonhos que tivera a respeito deles e disse: vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra, né? Então a nudez ali com a ideia de fragilidade, né? Que acho que poucas vezes aparece com esse sentido aí. Ela progride para outro sentido mais para frente. Êxodo 20, 26, por exemplo, a ideia de ser vistos os órgãos sexuais de debaixo do altar. Então existia uma regra para o sacerdote, ele tinha que vestir um calção por baixo, porque às vezes ele ia subir no altar para fazer alguma coisa, colocar alguma coisa num ponto mais alto, ou enfim. Então ele tinha que subir ou numa escada ou algum lugar mais alto. Então ele usava aquela toga, né, aquele manto sacerdotal, para que ninguém visse por baixo. Ele tinha que vestir uma roupa por baixo, existia uma regra, e isso também era vergonhoso. Por isso a palavra também traz esse significado. Olha aqui outra passagem, outras duas passagens. Deuteronômio 23 vai falar que é para manter puro o acampamento, fazendo suas necessidades fora do arraial. Então, por exemplo, eles não poderiam defecar ou urinar dentro do acampamento, eles teriam que ir para fora. Além da limpeza do local, era para evitar de serem expostas as partes íntimas da pessoa, né? E em Deuteronômio 24:1, a ideia da exposição indecente do corpo da mulher. Tem algumas implicações também aí, né, para a mulher. Questão de não expor o seu corpo, não buscar sensualidade. O pastor Creuser falou sobre isso, né? Que a mulher tem que ser sensual, sexy, né? A palavra que ele usou, nas quatro paredes com o seu marido, num lugar íntimo para o seu marido. Ela não tem que sair na rua com decote, mostrando partes do corpo que vai eliciar em algum homem algum sentimento que ela não vai poder suprir. Isso chama-se de lascívia e a lascívia é o desejo do homem, né? Quando ele se atrai. Desejo dos olhos, né? E quando ela se expõe assim, é a defraudação. Então, de repente, você pode estar defraudando o teu irmão. Desde o Antigo Testamento há uma indicação, né? Quando você tira uma foto bacana e põe no Face lá, qual que é a sua intenção? Qual é o objetivo do teu coração com aquilo? Ganhar likes? É? Aquele batonzão vermelho que eu acho bonito, né? Mas é sexy na mulher o batonzão vermelho, né? Cuidado com isso aí, querida. Tem umas aplicações pra gente também, né? Ajuda o homem aí, vai. Olha lá, no restante do Antigo Testamento, além do Pentateuco, também vão aparecer algumas passagens. Olha aí. 1 Samuel 20, versículo 30, diz lá que Saul usa da palavra extremamente vergonhosa, situação tal qual a nudez pública. Isaías 20 vai falar do o modo como o rei da Síria seria levado preso, né? Literalmente com as nádegas de fora, né? Para a vergonha dele, né? Olha lá na frente, Isaías também fala sobre isso. Isaías 43 fala da nudez como exposição vergonhosa. Lamentações fala do pecado de Jerusalém sendo exposto para todos, né, de uma forma vergonhosa. Ezequiel, também o profeta Ezequiel fala sobre isso. Jerusalém foi resgatada por Deus e cuidada, um gesto de simbolismo de casamento seguro, segundo Charles Riley. Então olha só, a palavra vai se desenvolvendo e vai acrescentando outros significados. Olha, Ezequiel também de novo fala, o pecado de
O pecado de Judá inclui, além de idolatria, injustiça, extorsão, derramamento de sangue, imoralidade sexual. Já chegou imoralidade sexual, a nudez, hein? Que era só exposição, agora tem a intenção de sexualidade mesmo, né? Oséias capítulo 2 vai falar que o castigo de Deus resultaria em retirar o que foi dado como mantimento, tal como trigo, vinho, óleo, lã e o linho que cobria as suas partes íntimas. Né? Legal isso. Olha aqui, ó. Passei, né? Aqui, ó. Esse já foi. Olha aqui. 10 ocorrências no Novo Testamento. Dá uma olhada nisso. Primeiro, Mateus 25 vai falar o nu como expressão de alguém desprovido de suas necessidades. Nudez de alguém é motivo de vergonha e falta de provisão. Imagina você servir a um Deus que não provê para você as suas necessidades básicas. Lembra que o texto fala de como os lírios do campo e os pássaros são tratados? Que eles têm o que comer, têm o que beber e têm o quê? Olha a progressão da palavra no Novo Testamento. Então ele fala que suprimento de Deus é vestimenta. Mas não vestimenta a roupa em si, objeto. Mas a proteção de ser guardado, de ser envergonhado. Sexualmente também. Né? Como é que Deus provê esconder a vergonha da sexualidade distorcida? Alguém arrisca? Hã? Alguém falou casamento? Eu ouvi alguém falando casamento. Pois é, exatamente isso. O casamento seguro. Um homem e uma mulher. Jesus fala assim em Mateus, para os judeus, ele fala assim, ó. O plano era esse desde o começo, quando ele está falando sobre adultério. Você lembra? O plano é esse desde o começo, que os dois se tornem uma só carne. Uma só carne. As implicações dessa desobediência vão gerar problemas no relacionamento com Deus, não tenha dúvida disso. Né? Olha outro texto, em Apocalipse ele fala o nu como expressão de carência de necessidades básicas, fazendo menção à necessidade espiritual da pessoa sem Deus. Né? Então ele diz lá, olha, porquanto dizes, rico sou, e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um coitado, e miserável, e pobre, cego e nu, ou seja, descoberto da proteção divina, que é Senhor, que é Deus e que é Pai, que põe regras como põe em Levíticos, que ama, que tem misericórdia, que tem graça, mas também que põe limites. Esse é um Deus. Acontece, queridos, que hoje em dia as pessoas querem o Deus da salvação, não querem o Deus da disciplina, não é? Quando a gente vai lá falar do amor de Jesus para um descrente, como é que a gente prega? Entrega a tua vida para Jesus, pô, é só paulada na cabeça, disciplina, olha, as coisas pioram porque vai vir lutas, ninguém fala isso. Vem porque a vida cristã é uma delícia, é esburrar o próprio corpo, renunciar à própria vontade. Quem que prega o evangelho assim para um não crente? Você prega assim, cara, a vida cristã é uma delícia. Né? Deus provê, Deus ama, Deus é amor. Né? Olha que Deus é misericordioso, Ele deu o seu único filho para que todo aquele que crê não morra, mas tenha vida eterna. Por quem não quer esse Deus aí? Não é? Você sabia que o crente, depois que morrer... deixa eu contar uma história, antes de contar isso. O não crente, antes de morrer, vai para o inferno! Choro e ranger de dentes. E queima, hein? Já viu o forno conservado a 180 graus ali? E não é muito, né? Você abre para ver se o bolo está bem, o negócio... Você fala, Jesus... O inferno vai ser umas milhares de vezes mais quente que aquilo ali. Você quer ir para lá? Cara, claro que não. Claro que eu não quero ir para o inferno. Então, em contrapartida, deixa eu te contar. Ruas de ouro.
né? Já pensou? Ruas de ouro? Que vai ter de nego lá com a... Aqui não vai ter pecado, né? Então a gente está livre disso já. Ruas de ouro, águas límpidas, aquele cenário do Teletubbies, né? Céuzinho azul, aquele terreno pastoso, verdejante, né? Águas tranquilas, os anjos cantando. Estou rouco hoje. Já não é bom, né? Rouco. Tem uns caras que até contam, né? Que no testemunho foram para lá, andaram numa Ferrari de nuvem, né? Viram Paulo de Tarso, viram... É umas loucuras. Mas olha como é bom o céu. Quem não quer... Erga suas mãos agora, irmãos, aqui, quem quer entregar sua vida para Jesus. Caramba, meu, o cara está arrebentado, cheio de conta. O patrão é aquele cara opressor, né? Chega em casa, é só guerra, né? Só guerra. O time só perde. O time só perde, o time dele. Toda hora perde, né? Não ganha nada. O cachorro ainda passa na rua, late para ele. Ele passa de moto, o cachorro vai atrás, correndo, né? Pô, quem não quer ir para o céu? Acontece que a gente não prega o evangelho com honestidade. Sabe o que a gente faz, mano? Você está rindo, mas é verdade. A gente programa a gente faz uma programação secreta, armadilha, arapuca. Ô, tu não quer ir lá na igreja lá? É mesmo? O que vai ter lá? Puxa, vai ter um negócio da hora lá, cara. Comida e tal. Arapuca. Porque tá armado. Quando o cara chegar, o cara fala, põe aquela musiquinha de fundo, com as notas de 7ª e 9ª e 13ª, fica aquele clima gostoso, né? Aquele baixão, aumenta o baixo, dá um grave no baixo aí. Sente, apaga a luz, põe aqueles foquinhos, e o cara vai pregando o evangelho ali. O cara faz uma armadilha, uma arapuca. Isso é totalmente desonesto, cara. Totalmente desonesto. Vai ter um show lá. Vamos lá, um show. Vamos num show comigo? O cara, show do quê? Música. Música do quê? Que toca. O cara fica escondendo, né? Fica escondendo. Vamos lá comigo? Não, porque lá vai estar o profeta tal. Quando o cara subir e pregar, o cara vai se converter. Arapuca, isso é desonesto, cara. Isso é desonesto. Ninguém prega... dificuldade, carregar a cruz, entendeu? A gente quer dar uma limpada no evangelho para ficar mais fácil da pessoa aceitar. Não é isso que a gente faz? A gente não está pregando o evangelho. E o pior é que Paulo fala que seja anátema, maldito. Terrível isso aí, né? A gente é muito desonesto. Olha lá, em Apocalipse também fala da nudez do estado de desobediência, não preparo para uma ocasião que exige prontidão, enfim. Ele vai trazendo algumas aplicações mais aí, ó. 1 Coríntios, Paulo fala também sobre pobreza, sofrimento e necessidade, condenação pela vergonha da nudez. Ou seja, é muito bom pertencer ou perceber que Deus está no controle da história e que estabelece padrões éticos e morais, não somente legislativos e religiosos. Isso nos faz hoje conhecer os caminhos de Deus e nos protegermos da desgraça de nossa condição adâmica debaixo de sua graça redentora e justificadora. Eu sou pobre, sou cego e sou nu, mas é muito bom saber que mesmo essa condição de vergonha e nudez, pobreza e pecado não nos separará do amor de Deus, que é o que diz Paulo aos Romanos capítulo 8. Olha que interessante isso. Depois da palavra progredir tanto e dizer coisas ruins sobre ela, de pecado, de impureza, de imoralidade, Paulo em Romanos dá um significado diferente. Ele diz que essa nudez, essa condição de nudez, de pecado, que estávamos antes de Cristo, em Cristo foi resolvido. Oh, glória a Deus por isso. Ele diz que nem a nudez, nem o perigo, nem a espada nos separará do amor de Deus. E é a mesma palavra que vem lá de Gênesis. Aquela mesma condição que Adão, no momento que Jesus falou, o que você fez? Ele correu e fez o quê? Se escondeu. Por quê? Porque estava nu. Cara, me arrepiou. Porque estava nu. Mas porque estava nu fisicamente, simplesmente? Não.
E depois a Bíblia, Deus vai revelando e vai trazendo as ideias pouco a pouco do que Adão sentiu lá atrás. Até que chega no Novo Testamento e fala, agora eu entendi, nudez. A Bíblia, a teologia bíblica fala que nudez é um estado, não somente uma condição física. É um estado espiritual. De vergonha diante de Deus, porque Deus, Ele é Pai, é o que supre, é o que providencia até a roupa, não só física, mas aquilo que esconde o teu pecado, a tua nudez. Que lindo isso, gente! Isso é lindo, cara! E aí, não satisfeito, ele usa Paulo, um dos maiores escritores do Novo Testamento. E ele dá um significado além de tudo isso para Paulo. Ele fala assim, ensina que nem essa nudez não separa mais. Não separa mais. E aí aquela ideia do profeta, né? De que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, isso já caiu por terra. Para os crentes caiu por terra. Não há pecado, você crente, que cometa, que separe você de Cristo. Não tem. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque a gente vivia um fardo até então, por causa dessa nudez. Olha o fardo que a gente carrega, que é imposto pelo pecado adâmico, a tendência que a gente tem para o pecado, e também os nossos próprios pecados individuais, aqueles específicos, que ele demonstra graça e misericórdia também. Gente, tem tudo isso em Levítico? Tem. Aquele texto que eu tenho preguiça de ler por causa das repetições, tem isso? Tem isso. Deus se revelando para você, pai, de como você deve ser um pai que agrada a Deus. Buscando essa santificação. Buscando viver segundo o exemplo do Pai. O Pai. Ou seja, nudez na teologia bíblica tem significados distintos em diversos contextos, mas contribui para a ideia geral bíblica de desproteção, revelação da vergonha que ocasiona o pecado na humanidade. Pecado esse que revela a essência tendenciosa do ser humano de desobedecer a Deus e suas determinações. Mesmo sendo crentes, nós somos esse cara aqui, que desobedece. Mas veja, que nem a vergonha da desobediência, nem a exposição dessa vergonha nos separa mais do amor de Cristo. Glória a Deus por isso, né? A palavra nudez, você vê aí na tela, se torna assim uma importante palavra, né? Não só no Antigo, mas também no Novo, quando a vinda do Messias e sua obra redentora não somente conclui e evidencia os planos de Deus para o seu povo eleito, como também revela ao homem seus pecados mais íntimos, o perdão para os mesmos e a redenção em Cristo, e a sua vitória na cruz sobre a morte. O pecado é uma vergonha para o ser humano, pois visto tão grande sacrifício o Senhor Jesus ter realizado, o pecado é incompatível com o Pai, e assim o deve ser para o Pai. Eu fiz uma poesia, eu não sou poeta, eu sou ruim pra caramba nisso na verdade, mas eu tentei fazer uma poesia, para tentar resumir tudo isso que eu falei. Depois você pode pegar lá no computador, vai estar lá no pendrive, tá? Se ficou legal. Se ficou ruim, não pega não, tá bom? Mas foi uma tentativa de simplificar o que a gente aprendeu hoje. Diz assim o texto. Ser o Pai, e aí você vai perceber que amarelo, o Pai é Deus, é ser o dono, é ser Deus, é ser Senhor, é ser autor e consumador, é ser salvador, é ser justificador, é ser idealizador, é ser controlador, é ser mentor, é ser amor, é ser disciplina, é ser correção. É ser digno de adoração, é ser poderoso, é ser onisciente, onipotente e onipresente. Agora, ser pai é ser dependente do Pai, que é tudo. Ser pai é ser temente ao Pai, que sabe tudo. Ser pai é ser submisso ao Pai,
que tem todo o controle da história. Ser pai é ser filho do Pai, que tem o poder da vida e da morte. Ser pai é ser marido fiel ao pai e à mãe. Ser pai é ser líder com o pai, da responsabilidade confiada. Ser pai não é ter filho, mas é ser filho do Pai que nos confia discípulos mirins para a tarefa de levá-los ao Pai. Ser pai não é dar comida, nem guarida, mas conteúdo para a vida extraído das feridas do filho do Pai. Ser pai não é dar presente, mas é ser presente e ser o presente que o filho contente cresce, acresce e é acrescentado pelo poder do testemunho do Pai no Pai. Seja o pai, ou o crente, ou a crente que Deus idealiza, que Deus espelha, que o pai planejou e que o filho propiciou. Sem o pai, nada podeis fazer, nem ser pai. Feche os olhos, eu quero orar por nós, por você, pai. Senhor, verificamos aqui, Pai, na Tua palavra, algumas características que são Suas, que são próprias até dos Teus atributos, coisas que nascem ou existem, já existem em Ti. Coisas que o Senhor é, independente da história, dos tempos, independente de tudo, Tu o é. O Teu Filho disse isso no Novo Testamento, que o Senhor é um com o Pai, que Ele era um com o Pai, que estava desde o começo contigo. E Ele também disse que Ele é o Eu Sou, aquele que se revela no Antigo Testamento para Israel. Nós cremos nisso, Pai, e verificamos nas Suas Escrituras que o Senhor é Deus, o Senhor é Senhor, mas também é Pai. E nós temos em Ti o maior exemplo do que é ser pai. Acontece que nós não temos essa essência que Tu tens, Pai. Nós temos o Senhor. E por isso, por tabela, nós podemos expressar quem Tu és aos filhos, à família, às pessoas. Por favor, o meu desejo, Senhor, é que o Senhor capacite cada pai aqui. Capacite cada filho. Capacite, Senhor, para que o nosso relacionamento contigo seja de pai e filho. Porque eu tenho certeza que se esse relacionamento contigo é saudável, eu tenho certeza que a função de pai será muito saudável também. Mais do que isso, será também saudável a nossa vida cristã, por completo. Nós oramos assim, pedindo a Tua bênção sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.